Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? E aí, estamos de volta. Bill e Felipe chegaram. Mais um episódio. Eu falei Bill e Felipe, mas a gente já tá te chamando de Phil lá Bill. No Instagram. Bill e Phil. A gente botou lá recentemente posts falando um pouquinho mais sobre a gente. Então, se vocês só escutam a gente por aqui e são curiosos para nos conhecer mais, entrem lá no nosso Instagram, @broken.machines. Boa! Não deixa de ir lá, porque a gente tá sempre dando dicas por lá também, beleza? Também não deixa de curtir o episódio, segue a gente aqui, também deixa uma avaliação bem bacana, né? Pra gente poder alcançar mais pessoas. Isso aí. E hoje, episódio de dúvidas, aquele episódiozinho gostoso que a gente sempre faz. Vira e mexe, a gente tá fazendo um episódio desse de dúvidas. Eu gosto, também. Eu gosto. O quadro Dúvidas e está de volta com mais dúvidas que a gente reuniu aí, tanto dos nossos ouvintes que enviam pra gente, quanto de mentorados, né, mentees, sobre diversos assuntos. E vamos falar um pouquinho, vamos responder aí algumas questões dentro do possível, né? Dentro do possível. Sim. Sempre lembrando, mandem as dúvidas pra gente, que a gente traz pra cá e responde por aqui pra todo mundo. Exatamente. Então, vamos começar? Bora! Então, vamos lá. As perguntas que eu selecionei, elas vieram de pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas eu peguei 3 perguntas, assim, que são uma relacionada da outra. Então, eu vou responder as 3 de forma consecutiva, que a gente vai conversando, vai debatendo. Vai fazendo quase que uma historinha ali. Então, primeira pergunta, eu até coloquei lá nos stories uma piada, um negócio engraçado sobre isso no nosso Instagram. Como determinar o meu nível de senioridade. Então, principalmente, acho que nessas áreas que a gente está trabalhando, né, de tecnologia, design, produto, tá muito confuso, né? Sim. Tá muito confuso, tem muitas variáveis, e aí, às vezes, você acha que você é sênior para uma posição na empresa e você chega lá e não é. Às vezes, você se sente júnior e aí uma empresa te chama para ser sênior, então... E isso gera uma série de... confusões. Inseguranças, essa era a palavra que eu estava procurando. Mas confusões também por parte da empresa, e eu vou usar confusões porque eu acho que confusões ficou bacana, eu já falei confusões. Confusões por parte da empresa e por parte de quem está fazendo a entrevista também, né? Exatamente. Eu acho que não tem muito como a gente forçar que isso fique organizado do lado das empresas, né? Do lado do mercado, vamos dizer assim. Porque eu acho que é um processo, vai demorar um pouco até as coisas se acertarem, porque, né, teve esse boom aí das empresas de tecnologia, as coisas vão mudando muito rápido. Então, já que não existe um direcionamento global, digamos assim, sobre isso eu acho que acontece em várias carreiras, mas especialmente agora nas carreiras de tecnologia, eu acho que dá para a gente dar um direcionamento para as pessoas, para os próprios candidatos aí a se organizarem e tentarem entender até para que tipo de vaga eles se candidatam, né? Eles se aplicam ali. Então, que eu faria em primeiro lugar, né? Tô ali, tô há muito tempo numa empresa, ou então, sei lá, fiquei um tempo fora do mercado de trabalho, ou tô começando agora, acabei de me formar na faculdade. Tudo bem, isso é mais fácil saber o nível de senioridade, né? Mas, sei lá, migrou de carreira, né? Porque tem a coisa da migração também e tal. Primeira coisa que você tem que se questionar é sobre o tipo e o tamanho da empresa, né? Porque isso vai fazer variar muito esse nível de senioridade. Segmenta, separa, né? Em empresas grandes, tipo, o que eu tô falando como empresa grande aqui? No Brasil, tá? Vou dar exemplos do Brasil só para ficar mais tangível. Então, a empresa grande é a Globo. Você tem a B2W, eu pensei também, eu ia falar falecida, mas não, Americanas que tá moribunda. Então, para essas empresas, com certeza o nivelamento é feito de uma maneira diferente de uma empresa bem pequenininha ali, que tem, sei lá, 5 funcionários. Então, é legal segmentar primeiro
o que para o mercado é uma empresa grande, o que é uma empresa média, o que é uma empresa pequena. Primeira coisa. A segunda coisa começa a se pautar pelos job descriptions de vagas que estejam ou no LinkedIn ou no Glassdoor, vagas que estejam publicadas. Então, vamos lá. Eu quero ir para uma empresa grande e eu acho que eu sou pleno. Tenta achar um job description de uma vaga pleno para empresas similares a essa empresa, ao tamanho dessa empresa. E ver se você está dentro do que aquela empresa está pedindo, né? Todo job description tem ali, né? O que eles esperam daquela posição, o que essa pessoa tem que fazer de forma já independente, né? E vai vendo onde você se enquadra. Então eu faria quase que uma tabelinha ali, uma seleção de tipo assim, empresas de tamanho pequeno, eu sou sênior. E empresas de tamanho médio, eu acho que eu sou pleno. E empresas de maior porte, eu posso ser júnior ou pleno. E você vai conseguir fazer isso por esses job descriptions. Então tem que ter um trabalhinho de pesquisa, mas é importante. Por quê? Porque quando você começa a se nivelar dessa forma, você já tem um início de plano de carreira. Você já começa ali a construir um plano de carreira. Para construir o plano de carreira, a gente vai falar aqui, que é a próxima pergunta, você vai precisar começar por aí. Isso é um raciocínio, tá, gente? Não é nenhuma fórmula. Eu parei pra pensar. Não é, exatamente. É porque eu recebo essa pergunta muito. Então, então eu comecei a tentar articular na minha cabeça o que eu faria e como, na minha experiência, eu entendo que é a maneira ideal de estruturar isso. Então, não é uma fórmula, não tem isso escrito num livro, não é um pensamento Bianca dando dicas aqui de como organizar isso. Para responder essa primeira pergunta, eu diria que é isso. Aí a próxima pergunta, como eu falei, é sobre como planejar a carreira. E aí a própria pergunta já dá a resposta, né? Você tem que fazer um plano de carreira. E esse plano de carreira, ele começa muito com essa coisa do nível, de você começar a entender o que são os níveis ali. E aí, para fazer um plano de carreira, como é que eu fiz, né? Felipe também, quando a gente está estruturando o plano de carreira para as nossas áreas ali, nas empresas que a gente está. Primeiro, a gente vai pegar a profissão, aquela área, então pode ser design, produto, tecnologia, pode ser qualquer outro, e você vai dividir em quais sub-áreas ali aquela profissão tem. Então, vou dar o exemplo de design aqui. Design você tem a parte de pesquisa, você tem a parte de arquitetura da informação, você tem a parte da interface em si, que é a parte mais visual, e assim vai. Então, imaginando aí uma tabelinha, essas áreas de atuação dentro daquela profissão vão ser nossas colunas, tá? E aí as linhas vão ser os níveis de senioridade. Quais níveis de senioridade? Depende. Depende do tamanho de empresa que você está trabalhando, ou que você quer trabalhar, que aí tem a ver com a primeira pergunta. Então você vai colocar ali mais ou menos os níveis que tem no mercado. E aí o terceiro passo seria basicamente preencher ali. Ou seja, o que um pleno precisa saber sobre arquitetura da informação. Como é que você responde essa pergunta? Da mesma forma, indo lá nos job descriptions de empresas mais ou menos do tamanho, né, que você está levando como referência. Pode até olhar empresas lá de fora também, super válido, mas tenta manter dentro de um mesmo universo e aí você vai meio que descrever ali, listar, copia e cola, algo prático, mas só para você saber. O que eu preciso saber para estar nessa posição? E aí, uma vez que você fez esse planejamento, você vai escolher ali. São duas escolhas, né, para você conseguir concretizar esse plano. A primeira é se você quer uma carreira de especialista ou de gestão. Se você quer uma carreira de gestão, aqueles níveis ali que você montou, eles vão cambiar para skills que você precisa de liderança, de gestão, né, de gestão de pessoas, gestão de projetos, tudo que você precisa saber sobre isso vai vir também aí desse conhecimento nessa pesquisa que eu falei. E a segunda escolha é em que ponto você quer chegar da sua carreira. Eu quero só ir até sênior e quero parar ali. Tudo bem, é difícil? Mas tem gente que não tem grandes ambições. Não, eu quero ser o topo da cadeia ali, eu quero conquistar isso um dia. Pô, beleza. Agora, você está em que posição?
hoje eu sou pleno aqui na maioria das áreas, mas tem uma área aqui que eu já sou sênior, né? Ou que você vai sempre ter não vai ser tudo igual. Você vai sempre saber um pouquinho mais de uma coisa, menos de outra. E aí você vai ver qual é a próxima caixinha. Se eu sou pleno hoje e eu quero um dia... Aí você fez a primeira escolha. Eu quero carreira de gestão, não quero ser especialista. Quero realmente virar uma liderança. Liderança, qual é o topo ali? Eu quero ser head, quero ser diretor da área. Então, você vai olhar, se você é pleno hoje, qual é a próxima caixinha? Sênior. E aí, depois de sênior, qual é? Lead, coordenador, gerente. Você vai ter esse caminhozinho. E aí, o que você vai fazer, basicamente, para planejar essa carreira, é ir encontrando dentro da próxima caixinha o que você precisa estar aprendendo. E aí, não só de forma teórica, tá, gente? Não adianta ler um livro sobre arquitetura da informação e, de repente, eu sei arquitetura da informação. Não. Como é que você pode praticar isso? Ou, eu vou para uma empresa que é um cargo que eu acho que eu vou participar mais da parte de pesquisa, porque na empresa que eu estou hoje existe uma equipe só para isso, eu quase não mexo com pesquisa e eu preciso desenvolver isso se eu quero um dia chegar a ser diretor. Então, você começa a pautar todas as suas escolhas dos próximos passos, que tipo de empresa você vai em seguida, que cargo, quais as escolhas que você vai fazendo na sua carreira para alcançar aquele objetivo lá na frente. Aí falando mais para o produto, se vocês quiserem, depois eu posso colocar também mais referências. Tem livros onde você tem assessments, que o ideal é que você faça, né? Que você tenha sempre referências de assessments relevantes para o mercado. Tem até o da Product Talk, se eu não me engano, que é muito bom. Tem um livro que fala sobre toda essa questão também de você trabalhar assessments. E é interessante que você se autoavalie, né? Que você entenda, através desses assessments de mercado. A Broken, a gente tem desenvolvido hoje assessments nossos, que eu acho que é o que você falou até como referência, porque às vezes eu fico pensando também, nesse ponto que você trouxe, da autoavaliação, da pessoa estruturar isso. Talvez seja difícil para ela estruturar esses níveis, então, principalmente para quem está começando. Então, o legal é você também ter referências, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo, o que é interessante também, que eu acho que é muito válido, e só adicionando, porque eu trago muito... Vou trazer agora um pouco do que eu estou vendo em entrevistas que eu faço, às vezes com PMs, porque em produto você tem muito essa questão de APM, PO, PM1, PM2, enfim, essa série de diferenças aí, né, de questões. E uma coisa que é bacana também é você conversar com pessoas, né? Converse, então, através de uma mentoria com um GPM, com um PM que é considerado nível 1, 2 ou 3, ou, né, num cenário de uma empresa específica. Entenda um pouco a rotina dessa pessoa, o que é exigido dessa pessoa como entregável. Então, isso é muito importante. O que essa pessoa entrega, né, no dia a dia? Ela entrevista usuários, não entrevista usuários? Será que ela cuida de um produto ou de muitos produtos? Será que ela cuida de um indicador, 2, 3, 20? Então, porque é isso tudo que no final do dia você vai ter que reportar, você vai ter que entregar. Será que ela tem uma visão e uma ação mais na camada estratégica, mais na camada tática ou mais na camada operacional? Então, um PM ele de nível mais operacional estaria mais com o quê? Entendendo, estruturando backlog, entendendo rotinas ali de produto mais do dia a dia. Já um cara que atua mais na tática também ainda ocupa um pouco esse espaço, mas já vai avançando para outros espaços e para outras questões. Uma pessoa mais estratégica já vai olhar a coisa com outro ponto de vista, já vai pensar mais em o que a gente fala aqui, trouxe no Vision Tree, né? Sobre visão, sobre estratégia de produto, sobre Product Lead Growth e aí no produto como um todo. Então isso é bacana também, trocar ideia e fazer mentoria. Façam mentoria e conversem com pessoas, porque vocês vão começar a se situar, se entender ali dentro do mercado, né? Dentro de uma massa. Inclusive, nós damos mentoria no ADP List, né? Então, se quiserem fazer mentorias com a gente, só entrar lá no ADP List, procurar e marcar uma sessão. Eu achei excelente o seu complemento, porque a minha fala, ela focou, digamos assim, no que seria um desk research, né? E aí você trouxe mais duas outras perspectivas de pesquisa nesse caso, que seria o benchmark ali, a pesquisa comparativa, né? De você olhar outros planos de carreira
Outro ponto que é interessante também, dadas as oportunidades que vocês vão encontrar no mercado, né, processo de entrevista e tudo mais, aceitem, e eu acho que é mais fácil você aceitar, muitas vezes, olha só, vou fazer uma provocação aqui, mas às vezes você chega para um cargo que tem 2 vagas, uma pessoa está na dúvida se você é pleno, ou é júnior, ou é sênior, enfim, né, está num posicionamento tal. Às vezes é melhor você assumir uma posição inferior no momento. Às vezes a gente acha que não, vou chegar já no... Porque se você tiver um desconhecimento da função do trabalho que você vai fazer, você vai ser menos cobrado no início, tá? E talvez você surpreenda, talvez você prove uma coisa maior. E da própria empresa, da própria cultura da empresa, da própria nicho, né? O produto, você não conhece ainda o produto, o nicho, é mais fácil entrar realmente nesse... Do que às vezes você já entrar querendo acertar uma posição maior e você já puxa aquela responsabilidade para você e você já é cobrado de uma série de coisas. Às vezes é melhor a gente entrar experimentando, tateando, né? Vendo qual o cenário, como é que aquilo ali funciona para a empresa. E claro, se isso tudo acontecer, você entrar naquela posição, que é uma posição que está abaixo do que você talvez esteja, né, entregando, também depois você, olha, gente, beleza, eu entrei com uma posição mais júnior, mas eu entendi que para essa empresa, para essa posição, eu sou muito mais sênior, acho que eu deveria ter alguma promoção, alguma coisa em relação a essa posição que eu estou ocupando hoje. É o meu conselho, porque às vezes a pessoa compra uma briga, né? Não, mas eu sou super sênior e tal, não sei o que. Aí quando entra, ela é cobrada em relação àquilo. Não tem como se dar esse label, assim, colocar esse label, eu sou aquilo, não tem como. Você vai ter que se adaptar ao como o mercado está vendo aquilo naquele momento e dependendo da empresa vai ver de outra forma. E aí, voltando só na minha conclusão aqui, para essa pesquisa, né, para esse entendimento ser completo, é um discovery, né? A gente está falando de um discovery aqui. Então tem que ter a parte do desk research que eu falei, tem que ter a parte da comparação, que é legal fazer um bench aí, e aí conversar com as pessoas, que é a parte das entrevistas. Então tudo que a gente está citando está me remetendo aqui a métodos que estão dentro do discovery ali. E é preciso fazer isso, de fato, antes até de você, como o Felipe falou, conseguir uma posição e aí você vai para um teste, né? Vai para um teste de usabilidade. Você vai testar ali o teu conhecimento. Mas eu recebo muita gente na mentoria que está há muito tempo, isso acontece muito, quando a pessoa está há muito tempo numa empresa já, né, estável ali, fica muitos anos e aí, de repente, quando quer sair ou quando recebe uma outra oportunidade, fica super perdido. Então, acho que conjunto de todos esses pontos que a gente colocou aqui podem ajudar de alguma forma. Boa. Mas aí vem a terceira pergunta, que é sempre a pergunta seguinte, é sempre o follow-up. Beleza, planejei minha carreira, fiz aqui um plano mais ou menos por alto, ou conversei com algumas pessoas e entendi que essa é a minha posição e é ali que eu quero chegar, então beleza, mas como é que eu transformo esse plano em ação, né? Como é que eu consigo, de fato, aquele cargo lá na frente que eu tô almejando? E aí, gente, só um disclaimer aqui antes da gente falar disso, desapeguem um pouco sobre tempo, porque cada um tem seu tempo, cada mercado tem o seu tempo, cada momento do mercado tem o seu tempo. Então não fiquem presos eu preciso chegar até essa posição em 2 anos. Tipo, não se prendam a isso. Cada pessoa tem um momento. Foi a primeira coisa que eu falei. Cada pessoa tem um momento. Um tempo de aprendizado, um tempo de adquirir experiência. Vai depender muito. Tem empresas que você fica pouquíssimo tempo e você aprende muito. E tem empresas que você fica um tempão e já não absorve tanto. Então é muito relativo, tá? Mas o que é importante? Tendo, assim, essa referência da pergunta anterior. Quando você já tem isso bem estruturado, uma dica que eu dou é que você comece pelo futuro. Isso, a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, que eu não vou me lembrar agora qual é, mas a gente falou um pouquinho sobre essa técnica, que é você fazer uma afirmação, falar no presente mesmo quem você é no futuro. Então, eu sou um designer de cargo de alta liderança em uma empresa de médio a grande porte e eu sou uma referência na área e dou palestras e
escrevo artigos e, sei lá, estou narrando aqui um futuro hipotético de alguém. Uma vez que você fez essa declaração lá no futuro, você vai criando etapas graduais do que você precisa estar fazendo hoje, até você chegar no hoje, né? Você vai do futuro para o presente. Então você vai listando, se eu quero ser essa pessoa lá na frente, o que eu vou ter que ter feito antes? E antes, e antes, e antes, até você chegar no hoje. Então, hoje, se eu quero escrever artigos um dia, eu preciso estar lendo um número X de livros, sei lá, por ano ou por mês, para conseguir ter repertório. Se eu quero ser referência, eu preciso estar criando um network. Enfim, cada afirmação que você fez lá no futuro vai ser uma lista de atividades que você vai ter que estar fazendo agora. E aí é só ir aplicando isso. Aí você se dá prazos, mini prazos, né? Essas metas, essas pequenas metas que você tem que cumprir. E aí lembra do que eu falei na pergunta anterior também. Pensa sempre na próxima caixinha. Para eu ir para essa próxima caixinha, eu preciso aprender mais isso, eu preciso estar fazendo isso, eu preciso... E aí você começa a colocar em ação, de fato, esse plano de carreira. E mais uma vez, você, com esse desenho de plano de carreira que eu falei, de estar olhando para o mercado, de estar conversando com pessoas, de estar escrevendo aí qual é a sua trajetória, se você registra isso, fica muito mais fácil para te ajudar a tomar decisões. Então, recebi 3 propostas de empresas diferentes, cada uma para um nível, uma é mais para research, outra é mais para UI. Eu estou dando exemplos de design porque eles são mais fáceis para mim, são mais tangíveis para mim. Mas aí você fica, são 3 empresas boas, mas cada uma é uma coisa, e agora? O que eu vou escolher? O que é melhor para mim? Aí você vai voltar lá no seu plano, você vai voltar lá naquela sua afirmação, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Qual escolha vai me dar mais XP para eu conseguir chegar naquele lugar que eu quero? Então é basicamente isso, mas é necessário que tenha esse trabalho individual de pesquisa e de entendimento da carreira própria. Ninguém vai fazer isso por você. Você precisa sentar e fazer isso, porque é só assim que vai diminuir. Acho que cessar nunca, mas vai diminuir um pouquinho essa confusão que a gente falou e essa insegurança. Boa. Bom, vamos lá. Processo de produto. Eu recebo muito isso. O que eu mais vejo, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem um pouco o que eu estou querendo falar com o processo de produto. O que eu mais vejo são pessoas tentando pregar um prego com uma chave de fenda. Pessoas tentando apertar um parafuso, chave Phillips, saca? Com um martelo. E aí o que eu ia dizer para vocês? Você aprendeu um framework, você aprendeu uma dinâmica, você aprendeu um processo, beleza. Você não vai conseguir usar esse processo, essa dinâmica, esse framework para tudo que você vai fazer. A IDEO tem, inclusive, um baralho dentro do processo deles, né? E aí a gente tem o processo lá deles de learning, né? Não vou lembrar aqui. Mas o que eles fazem? Eles usam um baralho com cartas para que você possa, dado um problema que eu tenho, uma dinâmica se encaixa melhor para resolver esse problema. Então não adianta assim, eu aprendi matriz CSD, tudo que eu vou resolver vai ser com matriz CSD. Costumo fazer Lean Canvas, Business Canvas, então eu tenho um problema para... sei lá, não me vem à cabeça alguma coisa para citar, mas aí tudo que eu fizer eu vou usar Lean Canvas, Business Canvas. Não vai resolver assim. Então, entendam o problema, entendam a questão que vocês precisam tratar e depois definam todos os frameworks, todas as dinâmicas que vocês vão utilizar. Isso é super importante. Sempre pensando naquele processo de design, de produto, que é de abertura de leque, fechamento de leque. Para quê? E eu diria que... divergir e convergir. Divergir e convergir. E eu diria que essa seleção prévia, ela não é individual também. Eu sempre fiz isso com o time todo. Então, por mais que uma pessoa só do time que vá atuar diretamente naquele projeto, chama seus pares, chama o pessoal e, gente, o que a gente pode fazer aqui? Qual método a gente pode usar, né? É uma decisão até que é legal em conjunto, porque você tem essa troca justamente do tipo, eu sei matriz CSD, mas o outro sabe uma outra coisa. Às vezes alguém tem uma experiência anterior que, Outra coisa que é importante, a gente faz muito isso, lá quando a gente usa na empresa que eu trabalho, quando eu uso o Lean Product Process que a gente implementou, a gente usa essas dinâmicas para trocar com... Eu não uso 3 como a Teresa Torres normalmente traz, eu uso 4, que eu adiciono o cara de Analytics também. Então a gente tem Analytics, Produto, Design e Engenharia. Então a gente usa dessa dinâmica para entender quais processos cada área vai utilizar
para resolver um determinado problema? Quais dinâmicas a gente vai precisar atuar? E a gente decide isso junto. Outra coisa que é importante também nisso, tá? Eu estou falando isso porque é uma coisa que está surgindo bastante nas mentorias e às vezes me dá um certo, né, nervoso ali. Que é o quê? Não tentem, vocês podem, mas não tentem reinventar a roda o tempo todo. Tiraram, mas olha, se vocês, eu acho que é super válido da gente, mas até para reinventar a roda precisa um processo, precisa de um processo sendo aplicado. Então, por exemplo, se existe uma dinâmica de 5 Whys que eu vou fazer, usem aquela dinâmica. Se você for inventar uma dinâmica de, sei lá, 1, 2, 3, Oliveira 4, bolinha quadrada, bolinha redonda, sei lá, mas aí se vocês têm que fazer isso, então pensem em toda a metodologia que vocês vão trabalhar. Então, primeiro as pessoas vão definir as perguntas, depois as pessoas vão definir, porque o que mais acontece também que eu vejo por aí, pessoas com dinâmicas novas, com processos novos, mas que não levam a nada ou que não necessariamente entregam uma coisa que realmente agrega valor ao problema que está sendo trabalhado. Qualquer método, né, ele precisa ter um objetivo, né? É legal, antes de começar a aplicar qualquer tipo de dinâmica ou metodologia, escreve o objetivo. E aí se pergunta se aquela dinâmica vai responder aquilo. E aí isso que você falou é interessante, que sempre vem uma analogia na minha cabeça também, que o Picasso, antes dele ser cubista, ele já fez muito realismo. Então o Picasso, antes dele desconstruir a arte e criar e participar, ser um grande, né, um pintor muito reconhecido pelo cubismo, que é um movimento artístico posterior, ele antes fazia pinturas perfeitas, ele sabia pintar, ele tinha a técnica de fazer perfeito. Aí depois ele não criou, mas ele, né, foi precursor aí desse movimento. Então eu sempre penso nessa analogia e é muito real isso, cara. Antes de desconstruir, você primeiro precisa aprender. Inclusive, eu acho que era um princípio de design que a gente estava escrevendo lá na Vetex, eu lembro que era um pouco isso. O pessoal estava querendo dizer assim que, pode quebrar a regra, porque a gente tem um design system e aí se você precisa criar um componente novo, você não precisa ficar preso naquilo, você pode quebrar. Aí eu falei, pode quebrar, mas antes precisa entender. Não pode sair quebrando. Gente, é igual a fotografia. Você usa esse exemplo do Picasso, você usa da fotografia. Quando a gente está aprendendo fotografia, você tem uma série de regras para você tirar a fotografia, como você deve olhar para o seu plano, como você deve encarar o seu plano. Faz 1000 vezes primeiro do jeito by the book, do jeito certo, até você entender como é que você pode mexer. Você aprende todas as técnicas, pratica todas as técnicas, depois você começa a quebrar elas. Mas primeiro, aprende, pratica e depois quebra. E se for quebrar, entendam por que está quebrando e o resultado esperado com aquilo. Então, basicamente, o resumo é esse. E sobre também essa questão de você ter o cinto de utilidades, que eu chamo, né? Que você deu o exemplo do baralho da IDEO, mas de você ter os métodos como recursos ali, né? Nos meus times também eu costumo muito fazer isso, desenhar junto de maneira colaborativa. Qual é o nosso processo de design? É esse aqui, beleza. Em cada etapa, então, por exemplo, se a gente está usando o Double Diamond, quais são os métodos que a gente pode usar? Não precisa usar todos, da etapa de Discovery. Estava até falando aqui na outra pergunta, né? Eu posso usar entrevista, eu posso fazer benchmark, eu posso fazer desk research, eu posso fazer... E aí isso se adapta também para o contexto de produto que o Felipe estava falando. Não quer dizer que eu vou aplicar todas essas técnicas no momento do Discovery. Eu vou pegar o projeto e cada projeto eu vou entender. Mas para eu poder fazer essa escolha, é muito bacana ter registrado em algum lugar, para todo mundo acessar. Olha, esse aqui é o nosso processo, e dentro de cada etapa desse processo, tem esse método. E aí quando começa, pode ser até um ritualzinho de kickoff do projeto. Botar todo mundo numa sala, numa call, enfim. E pensar ali quais são os métodos que você vai usar. Fica até mais fácil depois para montar os sprints, já cria as tarefas no backlog de todos aqueles métodos que vão ter que ser feitos, já estima, e aí você já consegue inclusive dizer quanto tempo você vai levar para fazer. Então, de quebra, você já tem um planejamento aí bem mais redondo. Sim, boa. Bom, a última pergunta que eu queria trazer, na verdade, não é pergunta, é um tópico, né? Que as pessoas falam, que acontece muito no dia a dia. Isso aí eu acho que acontece mais no dia a dia de produto, né? Que é, beleza, eu vou fazer um processo de continuous discovery, eu vou usar uma árvore de oportunidades,
eu vou trabalhar com outcomes, eu vou trabalhar com OKRs, beleza, perfeito. Só que, gente, em alguns momentos, e dados os fóruns que vocês estão trabalhando, vocês precisam apresentar as coisas, vocês precisam reportar as coisas. Aí a pessoa fala pra mim, não, mas eu não estou trabalhando com projeto. Eu sei que você não está trabalhando com projeto, ninguém está dizendo que você está trabalhando com projeto. Só que quando a gente pega desde pequenas features, mudanças, testes AB, experimentos, até grandes épicos, até grandes histórias. E essas grandes histórias, às vezes, elas vão ter envolvimentos de stakeholders de N lados. Elas vão ter, às vezes, empresas externas envolvidas no processo, pessoas de outras equipes, diretorias, C-levels de outras equipes, de outras áreas. E o que você precisa fazer? Em alguns momentos, se você estiver tocando aquela iniciativa, você precisa pontuar. Você precisa fazer uma apresentação de, qual o problema que a gente está querendo resolver? Qual o objetivo que a gente está tratando? Qual a metodologia que a gente vai usar? Quais os indicadores que a gente vai monitorar? Qual é a agenda positiva? Qual o roadmap daquela situação ali específica que você está trabalhando? Você precisa dizer, olha, a gente está começando isso agora, eu tenho aqui o diretor de vendas, eu tenho a empresa XPTO de consultoria lá fora, eu tenho... Então tá todo mundo ali envolvido. Você precisa fazer uma reunião de kickoff, você precisa dizer como você vai tocar aquilo, quais são as datas que você vai fazer acompanhamento. Então tem coisas que você tem que prestar, que você tem que se prestar a fazer e não virar no primeiro dia para todo mundo, olha, gente, eu vou pegar esse épico gigantesco aqui, vejo vocês no final do semestre, beleza? Não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Você vai levar martelada de tudo quanto é lado. E independente, pelo que eu estou entendendo que você está falando, independente se você usar OKRs ou PMI, ou, enfim, independente do tipo de processo que você vai usar para tocar aquele projeto, você precisa ter determinados esses momentos de comunicar, né? Sim, mostrar sim, o andamento. Você tem que, uma das coisas que eu acho que é super importante, e aí, por isso que eu estou trazendo esse ponto para a nossa profissão, para a profissão de produto e de design também. Uhum. É o storytelling da coisa, a apresentação do que você está fazendo com os reportes das coisas. O que eu vejo de pessoas na área hoje que acreditam ou não veem importância, na verdade, né, em reportar, em manter as pessoas atualizadas e os envolvidos atualizados, cara, bastante. Tem gente ainda que... Muito, porque esquecem, ou porque dizem, e aí começam a encarar isso como, não, mas isso é microgestão. Não, isso não é microgestão. Ninguém está querendo saber o que você vai almoçar, o que você vai jantar. Mas os envolvidos, os stakeholders, precisam estar efetivamente envolvidos. Então... E aí até, não sei, tá? Não sei como é que em produto isso funciona exatamente, mas me passou uma coisa aqui na cabeça. Eu acho que como designer, que é uma pessoa que comunica as coisas, né, visualmente ou de forma fácil de se entender, esse é o meu objetivo como designer, né? E como uma pessoa que é a favor do trabalho remoto, né, que inclusive a gente está querendo fazer um episódio sobre isso, eu não diria nem que esse tipo de coisa precisa ser algo... Não precisa se tornar um impeditivo porque você precisa de agenda, não precisa ser uma reunião, uma apresentação necessariamente. Se você criar um modelo até assíncrono, para as pessoas consultarem aquele andamento... já está valendo. De uma forma bem clara, né? E é isso que eu tô falando, meu lado designer tá falando, se eu consigo mostrar de alguma forma em que eu boto um link lá no Slack, eu boto um link em algum lugar, tipo assim, esse projeto aqui, ou todos os projetos, enfim, acompanha aqui, e qualquer dúvida me pergunta, não precisa nem criar rituais nesses momentos, é só criar o ritual de atualizar aquilo, né? Apesar de que, aí eu vou puxar um pouco para a questão aqui de produto, porque tem uma máxima que eu uso dia a dia de trabalho. Quando você cansar de falar, vai ser quando as pessoas vão começar a te escutar. Eu não vejo funcionar em produto, não estou falando de design. Bota um link lá e fala, pessoal, tá tudo aqui. Passado um mês, 2 meses, ninguém acessou, ninguém clicou, ninguém viu, ninguém sabe. Então, às vezes, precisa fazer ainda o trabalho. Eu sei disso porque você me conhece, sabe como eu trabalho, eu fico até meio frustrado. Eu boto o link e ninguém acessou. Eu falei, eu não sei se no contexto de produto funcionaria isso, né? Você tá me falando que nem sempre funciona. Mas tudo bem, é só para não criar impeditivos, sabe? Não tem desculpa para não fazer. Precisa reportar. Não... Se o combinado foi, vão ter reuniões, sigam o combinado. Se o combinado foi, vai ser atualizado num link que as pessoas têm que olhar? Sim. É o combinado. Mesmo que esse combinado mude depois, mas precisa ter essa preocupação. Eu falo muito isso para produto, porque é gestão de produto. E gestão envolve visibilidade. Você tem que trazer visibilidade. Se você não trouxer visibilidade,
Existem, claro, uma série de outras coisas que você tem que trazer, que você tem que fazer. Mas uma delas é a visibilidade. Assim como o gestor, ou gerente, ou manager, ou como quiserem, de design, tem também essa função, essa obrigação. E aí a gente vai voltar lá para a primeira pergunta, que vai discutir ali o job description e o nível de senioridade, porque também, mais uma vez, vejo muitas lideranças de design, altas lideranças de design, que não tem essa preocupação, mas precisa ter. O trabalho de design também precisa estar sendo reportado, principalmente se você está no cargo de gestão. Assim como o PM, o Product Manager, o Design Manager tem também essa função. Eu escuto de informar, de comunicar. De informar, de atualizar. E eu escuto muito, às vezes eu faço uma reclamação dessas, ou eu falo com o time, ou eu peço para o time, ou eu falo para as pessoas de maneira geral, precisamos nos comunicar mais, precisamos levantar. Mas isso está lá na ferramenta tal. Olha, eu sei, mas olha o nível da iniciativa que você está fazendo com os stakeholders envolvidos. Você vai virar, por exemplo, para um C-Level de uma companhia e falar, gente, mas isso está lá na ferramenta XPTO que o cara nem tem acesso no dia a dia dele. Mas se você assumir, aí vai a dica final. Se você assumir, assim como nós designers temos que assumir que os seus usuários são, eu não quero falar burros, mas se você assumir que os seus usuários eles não sabem nada, não sabem interagir, você é obrigado a criar a coisa mais intuitiva e mais fácil e da melhor forma que você pode comunicar possível. E aí não tem por que você não usar esse mesmo pensamento para as pessoas dentro da própria empresa. Então assuma que os seus colegas não vão olhar as coisas, não vão ler, não vão, né? Ou assuma que, enfim, aquilo precisa estar explicado da melhor maneira possível, que mesmo assim não... Não, e outra coisa, o que eu acho que é importante falar nisso, e que eu estou destacando isso, é um problema que eu vejo direto. Porque no final, existe uma conta. Essa conta é cobrada. E quem paga a conta é você. É o PM. É quem está gerindo paga a conta. Coisa, sim. Porque no final, você não vai discutir com seus hypers, você não vai discutir com seus C-levels, com as outras pessoas envolvidas dizendo, mas eu botei o link. Não vai, porque ele vai dizer, cara, você botou o link, mas eu não fui... Gente, e os métodos que você vai fazer isso, aí voltando nesse ponto só, eles podem... É melhoria contínua. Então, por exemplo, você pode botar um lembrete automático no Slack, que nas primeiras semanas vai funcionar, para atualizar lá, sei lá. E aí depois você percebe que já não está mais funcionando. Muda, como é que faz? E agora? Muda, e vai mudando, e vai adaptando sempre que precisar para que funcione. O importante é existir essa comunicação, essa preocupação em primeiro lugar. Sim. E, claro, como eu falei ali no início da pergunta, ponto que eu resolvi destacar, gente, objetivo, problema. Ponto 2, metodologia, como que vocês vão abordar o problema, o que vocês vão levantar. Os indicadores. Depois, indicadores. Não coloca assim, vai fazer uma apresentação que vai envolver uma série de stakeholders e tal. Começou a apresentação, já coloca o tema, já cai na guerra. Assim, é quase como se você pegasse a pessoa e já colocasse a pessoa numa sala assim. Repete tudo. A pessoa já entra com... Então, porque a janela, não sei o que... Aí você vira, que janela? De qual lugar? O que vocês estão falando? Eu pensei uma vez... Então, situa o storytelling. Situa as pessoas. Eu pensei uma vez em fazer um vídeo, porque sempre que eu tinha que... Naquele momento de... A gente já falou sobre isso em outro episódio. Quando a gente está divulgando persona internamente. Então, a gente criou as personas e a gente quer empatizar. A gente quer que a empresa inteira saiba quem são essas personas. E aí chegou um ponto que eu comecei a ficar cansada de repetir a mesma coisa e falar, o Cadu é a persona que é assim, tá. Eu pensei, gente, vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo, eu vou incorporar ali a Juliana, a persona Juliana, cada pessoa do time vai interpretar um ator diferente ali, uma persona, a gente grava um vídeo. E aí, em qualquer contexto que a gente vai entrar, a gente dá um play no vídeo para todo mundo saber quem é quem, do quem tá falando. E aí eu pensei isso agora para fazer a mesma coisa nisso. Tipo, todas essas coisas que precisam ser repetidas no início do projeto, faz um vídeo. O objetivo é esse, a metodologia é essa. Aí entrou na reunião da play. Mas se fizer um vídeo, só se fizer isso. Entrou na reunião da play, agora podemos começar. Se você faz um vídeo e manda o vídeo, vocês não assistem o vídeo. Fala, cara, olha, eu vi o link, mas não sabia o que era, não cliquei, sei lá. É assim, tem que engajar, tem que cativar. Um dos papéis que o PM tem que fazer, e o designer também, eu acho que é fundamental, que é
aproximar pessoas, criar conexões. Exatamente. Então, se você está afastando gente, se tem pessoas que não têm visibilidade, se a coisa não está acontecendo, não faz sentido nenhum. Boa! É isso? É isso? Bom, falamos um pouquinho então de carreira hoje, falamos um pouquinho de processo, de produto, de design também. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas, se quiserem polemizar alguma coisa que a gente falou aqui, a gente pode transformar num quadro de debate. Se tiverem outras dúvidas em relação a isso, alguma provocação em cima do que a gente falou que possa mudar a nossa ideia também. Talvez a gente pode mudar de ideia também, a gente pode ser convencido do contrário. O importante é se comunicarem com a gente, mais uma vez, mandem as opiniões, mandem as dúvidas, tem a caixinha no Spotify, tem os comentários no YouTube e Instagram e todas as formas que vocês já sabem de entrar em contato com a gente. Não deixem de usá-las. Boa. Beleza? É isso? Fechou? Beleza, gente. Até a próxima, então. Bye, bye! Tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!